E hoje a gente vai responder uma pergunta que chegou aqui para o canal, que é se eu posso implantar uma lavoura sem estar utilizando um formulado ou algum outro adubo mineral. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil, Jonathan por aqui, tá? Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like, a gente está quase chegando agora aos 10 mil inscritos, então bastante importante isso também. E a gente vai falar desse tema porque os gastos com adubação de uma lavoura geralmente giram em torno de 40%, 50%, até 60% dos gastos totais. Então, por exemplo, um adubo mineral formulado bastante comum, que é o 414-8, ele, dependendo da região do Brasil onde você estiver, está 110, 120, 130 reais o saco de 50 quilos. Então, se você for utilizar aí 8, 9, 10 sacos por hectare, isso vai representar cerca de R$1.000 numa área aí de 1 hectare. Tá? E se a gente conseguir economizar com isso, aumentando a nossa fertilidade do solo, a nossa lucratividade ao longo do tempo também vai aumentar. E a gente vai tentar dividir nas principais culturas comerciais, tanto as culturas anuais como as culturas de horta e também as frutíferas, se a gente pode tomar a decisão de estar implantando algum tipo de cultura numa área sem estar utilizando este formulado. Então vamos lá para a tela do meu computador que nós vamos falar sobre isso hoje. Lembrando sempre que esse vídeo não é título de indicação, é um título de sugestão, tá? Indicação a gente faz individualmente, cada caso, área por área. Mas é muito importante a gente tratar deste tema também. Então vamos lá. Primeiro nós temos que saber qual que é o nosso tipo de cultivo. Lembra, cada cultura em específica pode ter uma resposta diferente também para isso. Mas nós temos que separar em grandes grupos. Então as culturas anuais, que é o caso do milho, da soja, do feijão, do trigo, a horta, que é as folhosas, tomate, pimentão, e as frutíferas ou culturas perenes, é o caso do pêssego, maçã, limão, cacau e tantas outras, né? Então nós vamos falar dessas três principais no vídeo de hoje, lembrando sempre, se ficar alguma dúvida ainda, você não entender direito ou quiser me questionar sobre alguma coisa, pode mandar e-mail, pode entrar em contato através do WhatsApp ou pode deixar sua dúvida aqui nos comentários que nós vamos estar lendo e também estar respondendo. A primeira delas é as culturas anuais, o milho, a soja, o feijão, o trigo. Uma coisa que nós temos que nos questionar é qual que é a finalidade desse nosso plantio. É grãos, no caso da soja ou do milho grão? É uma forragem, no caso do milho silagem, ou de um sorgo, ou de um milheto? Ou é a questão da adubação verde ainda? Um milheto para adubação verde, uma aveia para adubação verde, que também é uma cultura anual. Nós temos que separar nessas três categorias também as culturas anuais. E se tem análise de solo, como é que tá os parâmetros de fertilidade na tua análise? O teu pH tá bom, tá entre 5,5 e 6, você assiste os vídeos aqui do canal, você sabe do que a gente tá falando, também a gente fala sempre sobre essas questões de fertilidade. O teu potássio está alto, o teu fósforo também está alto, ou eles estão baixo e muito baixo na tua área. Ou às vezes até tu tem um parâmetro legal de potássio, de fósforo, mas o teu pH está muito baixo. Aí pode ser um problema se você implantar sem um adubo mineral, tá? Mas se você tiver ok, um pH bom ali, 5,5, 6, se você tiver bons níveis de potássio, bons níveis de fósforo também, você pode implantar uma cultura anual, por exemplo, com o MAP com DAP, que é fósforo e nitrogênio na fundação. Você coloca esse adubo que não é um adubo formulado, como um 414-8 ou com 8,28, como um 8,28-16, mas ele tem fósforo, que é muito importante no momento de implantação de uma lavoura. Então você coloca um formulado no momento da semeadura e depois de alguns dias, dependendo da cultura, você faz adubação de cobertura, então com nitrogênio e com potássio. Então você pode dispensar um formulado e estar utilizando um adubo simples, no caso um MAP ou um DAP, que também pode estar economizando, tá certo? Mas dependendo do caso, não. Dependendo do caso, é melhor que você também coloque esse potássio, na maioria dos casos, na verdade, quando não tem esses parâmetros tão bons, você coloque também o potássio e o nitrogênio bons aí na hora da semeadura. Depende também da indicação local que você tem nos teus boletins técnicos ou no manual de adubação aí para sua cultura e para sua região. Se você está falando de adubação verde, aí sim, a gente fez o último vídeo aqui do canal que era sobre resíduos de varrição, né? E tem resíduos de varrição, inclusive, dos adubos formulados, do 414-8, do 16-16-16, do 10-10-10, de outros adubos, que você pode estar utilizando na implantação de uma cultura de adubação verde, no caso da aveia, no caso do milheto
inclusive está utilizando aveia, milheto, outra cultura aí que também serve para adubação verde, para pastejo. E está utilizando também a questão do resíduo de variação. Tudo o que importa, que é muito importante, é que nós tenhamos em conta que nós temos que, ao longo do tempo, aumentar a fertilidade do nosso solo. Quanto mais a gente aumenta a fertilidade do nosso solo, nos parâmetros que a gente fala aqui no canal, de matéria orgânica, de pH, de fósforo, de potássio, cálcio, né? Os teores de cálcio e de magnésio também ok aí no teu solo, você cada vez mais consegue produzir mais, precisando até menos desses adubos formulados aí na hora da implantação. Então, nas espécies de adubação verde, principalmente aí o milheto, a aveia e a ervilhaca, podem ser implantadas sim sem adubação de base ou sem adubação de cobertura, tá certo? Ela se implanta bem, tá? Ela se implanta bem, principalmente quando a gente tem aqueles parâmetros que nós falamos anteriormente. Então, são culturas que geralmente são um pouco mais rústicas, então elas aguentam também uma questão de mais baixa fertilidade natural. O milheto é uma cultura que aguenta uma baixa fertilidade natural e ainda produz bem, né? Mas se a gente quiser adicionar aí um pouco de nitrogênio em cobertura, essas plantas elas vão responder muito bem e elas vão crescer, vão fechar a tua área muito bem. O interessante é que se a gente está falando de adubação aqui, né, e principalmente se você vai estar utilizando essas espécies de adubação verde, do caso da aveia, do milheto, aí para fazer pastejo, interessante também fazer uma adubação de cobertura, principalmente com nitrogênio e com potássio, tá? Se bem manejado, pode ser utilizado em inversão de adubação. A gente ficou de fazer um vídeo já aqui no canal falando sobre inversão de adubação. O que é isso? É quando você pega um potássio ou um nitrogênio, por exemplo, e você aplica na aveia, essa aveia você deixa na tua área como adubação verde, você passa um rolo faca ou depois você passa um herbicida e a cultura seguinte do verão, o caso do milho ou um caso de uma soja, quando houver a decomposição dessa aveia, ela vai liberar para o ambiente, ela vai liberar para o solo os nutrientes que você jogou anteriormente em cobertura para a aveia, por exemplo, ou para um milheto. Por exemplo, você jogou potássio, um cloreto de potássio no inverno, a planta vai se decompor, ela está rica em potássio ali, porque você adubou com potássio, então o potássio que estava ali vai ser transferido para o solo, vai ser mineralizado e vai ser aproveitado pela cultura seguinte, no caso a soja, né? Tem vários trabalhos falando sobre isso e é bem interessante. Talvez a gente faça um vídeo mais para frente falando sobre inversão de adubação, quando nós jogamos um adubo no inverno, né, ou na entre safra, para ser aproveitado no período de safra na nossa cultura principal. Nós temos ainda o segundo caso, que é as culturas de hortas, folhosas, o tomate, o pimentão. Principalmente as folhosas, no caso do alface, chicória, agrião, cebolinha, essas aí, nós conseguimos sim produzir muito bem apenas com adubo orgânico. Então eu conheço vários produtores que eles produzem muito, com extrema qualidade, apenas utilizando adubo orgânico. Caso de esterco de bovino, esterco de suíno ou esterco de aves, tá? Quando a gente está falando dessas culturas também frutos, o caso do tomate, né? O pimentão, a cebola, os tubérculos de uma maneira geral, eles também produzem bem se você utiliza um adubo orgânico. Porém, o adubo orgânico ele mineraliza ao longo do tempo. E essas culturas, no caso o tomate, o pimentão, o pepino, a cebola, elas têm épocas específicas que elas demandam uma maior quantidade de nutrientes. Por elas demandarem uma maior quantidade de nutrientes em épocas específicas, é bastante interessante que se utilize um adubo formulado. Então tem que ser utilizado na base e depois no momento onde ele está no período reprodutivo, que você continue utilizando adubo formulado em cobertura, o adubo mineral, principalmente a base de nitrogênio e de potássio, e muito forte, um adubo muito bom com fósforo na implantação, tá certo? E também pode, para nível comercial, então para produzir muito, é preferível ainda que você tenha um sistema de fertirrigação, que a cada 2 a cada 3 dias você adiciona nutrientes no teu solo, nutrientes para a tua planta, aí você consegue altíssimas produtividades mesmo, lembrando, é claro, dos outros parâmetros que nós precisamos cuidar, a questão de controle de pragas, controle de doenças e tudo mais, mas a fertirrigação é muito propícia para altíssimas produtividades, tá certo? E sempre aumente a fertilidade do teu solo. Muita gente mesmo
ela acaba pensando em uma safra específica. Então, nesse ano, eu vou utilizar muito de um adubo formulado, muito de um adubo mineral. E acaba desequilibrando esse teu solo ou utilizando muito mais do que seria necessário, jogando dinheiro fora, né, prejudicando o solo ao longo do tempo e não pensa nessa questão sistemática. Ao longo do tempo eu vou aumentar a minha matéria orgânica, para eu aumentar a minha CTC, para eu aumentar o meu poder tamponante do meu solo, que vai fazer com que eu precise espaçar mais as questões da minha calagem, porque o solo tem um poder tampão maior quando a gente adiciona a nossa matéria orgânica. Então, por isso que aumentar a fertilidade do solo é muito importante mesmo, tá certo? Agora, para a questão das frutíferas ou perenes, né? Não tem como fazer adubação meia boca a nível comercial. Então, você tem que fazer uma adubação muito boa com adubo formulado ou através da fertirrigação para você produzir muito dessas culturas. São culturas extremamente exigentes na questão nutricional, por isso tem que utilizar um bom adubo, também utilizar numa quantidade adequada ali para você não desequilibrar. E tem que ter uma excelente adubação de fundação. Então, você tem que fazer um projeto. Você vai implantar uma área de citros, você vai implantar uma área de pêssego, vai implantar uma área de cacau ou de maçã. Você tem que ter um projeto ali visando melhorar esse teu solo, tá? Geralmente não é em um ano, você tem que fazer em um processo de 2 ou de 3 anos. Por isso que para as culturas frutíferas tem vários tipos de adubação. Então tem adubação de implantação, adubação de formação, quando a muda ainda está crescendo, não chegou ainda ao seu máximo desenvolvimento, e adubação de manutenção, quando é feito todos os anos. É muito importante a gente definir bem o que a gente vai utilizar, quais operações que a gente vai fazer, em qual quantidade vai fazer, para a gente não perder, porque são culturas de alto valor agregado, então a gente tem que cuidar muito mais nessa questão. E planejar todas as operações que podem ser feitas, a calagem, depois se tem que ser feita ou não uma fosfatagem, tem vídeo no canal aqui que a gente ensina também, como é que a gente vê se faz uma fosfatagem ou não, a potassagem, que é a adição de potássio em cobertura, uma adubação orgânica, uma adubação verde, né, ou uma adubação verde, pode ser as duas também, com uma cama de galinha, né? Ou uma adubação verde com milheto, com uma aveia ou tantas outras opções que você tem por aí, né? E também na hora de implantação, por exemplo, vai implantar mudas de citros, de limão, de laranja e tal. Você tem que saber qual adubo você vai utilizar, qual adubo mineral você vai utilizar, que ele seja muito bom e também contenha macro e micronutrientes, porque você vai fazer só uma vez. Então você tem que garantir que no estabelecimento dessa planta na área ela vai ter a quantidade adequada de adubos. Você não vai conseguir ficar revolvendo o teu solo para jogar mais adubo, né? E as raízes dessas plantas, geralmente, elas tendem a crescer bastante em profundidade. Por isso que no momento onde você está plantando, é muito importante colocar o adubo adequado aí para tuas plantas se desenvolverem muito bem, porque geralmente são culturas aí bastante caras na época de implantação, não pode haver erros também nesse sentido, tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like. Conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente fala também sobre os mais diferentes tipos de adubação, faz estudos de caso, a gente está adicionando novas aulas lá, tá? E conheça a nossa consultoria do canal Agro Brasil, tem os links aqui na descrição para você conhecer também. Tá ok, pessoal? Então, também pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, através do e-mail e também aqui deixar um comentário na descrição desse vídeo. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!